Oi, pessoal, eu sou a professora Elis e nós vamos resolver os exercícios de semântica. Começando então pelo exercício 1. Assinale o item em que a palavra destacada está incorretamente aplicada. Letra A. Trouxeram-me um ramalhete de flores fragrantes. Correto, fragrantes está relacionado à fragrância. Letra B. A justiça infligiu pena merecida aos desordeiros. Correto, infligir está relacionado a aplicar castigo. Infringir relaciona-se a violar, é sinônimo de violar. Então está correta a letra B. Letra C. Promoveram uma festa beneficente para a creche. Incorreto, pessoal. A forma correta é beneficente. Não existe a palavra beneficiente com a vogal I, ok? Isso é um erro muito comum, geralmente influenciado pelo substantivo benefício, tá? Mas o correto é beneficente, sem a vogal I, sinônimo de caridoso, solidário. Letra D. Devemos ser fiéis aos cumprimentos do dever. Correto. Cumprimento com a letra U, além de saudação, refere-se também ao verbo cumprir, sinônimo de executar. Cumprimento com O refere-se à extensão, ok? Letra E. A cessão de terras compete ao Estado. Correto. Cessão com C refere-se ao verbo ceder, tá? Cessão com S e C cedilha é sinônimo de divisão. Cessão com S e dois S é sinônimo de reunião. Número 2. Contra a maré. A tribo dos que preferem ficar à margem da corrida dos bits e bytes não é minguada, mas são os renitentes que fazem a tecnologia ficar mais fácil. Nessa notícia jornalística, a expressão contra a maré liga-se quanto ao sentido que ela aí assume à palavra tribo, minguada, renitentes, tecnologia ou fácil. A resposta correta é a letra C, renitentes, tá? A nota aqui, ela explica que os renitentes agem de forma diferente daqueles que preferem ficar à margem da corrida dos bits e bytes, que são muitos, né? Representado ali pela expressão minguada. Então, é isso que a nota está dizendo, tá? Os renitentes estão indo contra a maré. Eles nadam contra a maré, porque eles não ficam à margem da corrida dos bits e bytes, tá? Então, renitente aqui, ele é sinônimo de obstinado, aquele que não se conforma. Resposta correta do número 2, letra C. Exercício 3. Qual tipo de homônimo cada par de palavras representa? Assinale a alternativa correta. Pessoal, essa questão aqui, ela foi anulada, tá? Nós vamos considerar anulada. Por quê? Vamos às assertivas. Cedo como verbo e cedo como advérbio. Percebam que ambas as palavras, cedo como verbo e cedo como advérbio, eles possuem grafias e pronúncias iguais, tá? Então, eles são homônimos perfeitos. Nenhuma das alternativas A, B, C e D me dá essa opção de homônimos, ok? Torre como substantivo e torre como verbo, o verbo aqui conjugado na segunda pessoa do singular, né, tempo presente do modo imperativo, elas possuem a mesma grafia, mas sons diferentes. Então, eles são homógrafos. Letra C. O substantivo sinto e o verbo sinto, que aqui está conjugado na primeira pessoa do singular, tempo presente do modo indicativo, possuem a mesma pronúncia, tá? Mas grafias diferentes. Então, eles são homônimos homófonos, tá? Homônimos homófonos. E também não temos nenhuma opção de alternativa que se encaixe nessa classificação, tá? Então, essa questão está anulada. Beleza?
Número 4. Considere o verbo grifado na seguinte frase extraída do texto. Nós não temos o texto aqui, temos um trecho do texto extraído, tá? Mas conseguiremos interpretar. Vejam, uma sociedade pautada apenas pelo ideal de justiça sossobraria. Um dos objetivos de um dicionário é esclarecer o significado das palavras, apresentando as acepções de um vocabulário indo do literal para o metafórico. No caso dos verbos, há também informações sobre a regência. Entre as acepções para o verbo grifado acima, ou seja, sossobraria, adaptadas do dicionário Roais de língua portuguesa, assinale a que corresponde ao uso no texto. Então, ele já indicou que se trata de um verbo, né? Sossobraria, tá? É um verbo que está conjugado. Todas as alternativas dessa questão apresentam possíveis definições para o verbo sossobrar. Só que o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular, tempo verbal, futuro do pretérito, tá? Então, do modo indicativo, sossobraria. Então, o que quer dizer essa frase? Quer dizer que a sociedade sossobraria caso fosse pautada apenas pelo ideal de justiça. Então, pessoal, nesse caso, a definição mais adequada para o verbo sossobraria seria a letra C, ou seja, reduzir-se a nada, aniquilar-se, empregando aqui o sentido metafórico da palavra, ok? Muito bem. Exercício 5. As palavras destacadas em cada frase estão no sentido próprio ou figurado. Vamos uma a uma. Letra A. Doces lembranças afastam amargos pensamentos. Sentido figurado, né? Associação entre os sabores indicados e os sentimentos de lembranças agradáveis e pensamentos desagradáveis. Letra B. Quebrei um copo. Aqui, sentido próprio, sentido literal, tá? Não há possibilidades de diferentes interpretações. Quebrei. Letra C. O jogador quebrou o protocolo ao dar entrevista. Aqui sim está sendo empregado o sentido figurado, né? Querendo dizer que ele não atendeu ao protocolo usual de comportamento em uma entrevista, né? Não foi literalmente que ele quebrou um protocolo, tá? Isso não seria nem possível. Letra D. És o sol da minha vida. Sentido figurado, né? Uma pessoa não pode ser um sol. Letra E. O sol está brilhando lindamente. Aqui, sentido próprio, né? Não há margens para diferentes interpretações. Letra F. Será escravo de seus erros. Sentido figurado, né? Não há como erros escravizarem alguém, literalmente, né? Letra G. O escravo foi liberto. Aqui sim, sentido próprio, né? Questão 6. Observe as frases. 1. O paciente submeteu-se a sessões de sangria, utilizando-se de sanguessugas. 2. Encontrou, na sessão de remédios, o que procurava para o seu alívio. O par de palavras sessão e sessão relaciona-se ao estudo da. Pessoal, sessão com 2 S's e sessão com C cedilha são palavras com a mesma pronúncia, certo? Ou seja, elas têm o mesmo som, mas têm grafias diferentes. Então, são palavras homônimas, homófonas, têm o mesmo som. Então, a resposta correta do número 6 seria a alternativa A, homonímia. Palavras e expressões com sons e ou pronúncias iguais, mas com significados diferentes, certo? Resposta certa, letra A. A letra B, sinonímia, são palavras e expressões diferentes, mas com significados semelhantes. Por exemplo, casa e moradia. A letra C, que indica paronímia, parônimos são expressões, palavras e expressões com sons e grafias parecidos, mas com significados diferentes. Parecidos, não iguais, ok? Por exemplo, comprimento e cumprimento. Letra D, antonímia. Antônimos são palavras e expressões com sentidos opostos, como bom e mal.
E na letra E, polissemia. Polissemia é quando nós temos uma mesma palavra com sentidos diferentes, empregada em sentidos diferentes, como letras do alfabeto e letra como caligrafia, ok? Então, resposta certa, letra A. Número 7. Assinale a alternativa correta quanto à relação grafia-significado. Letra A. Para sonhar, basta cerrar os olhos. Incorreto, né? Cerrar com S é sinônimo de cortar utilizando uma serra, tá? O correto seria cerrar com C como sinônimo de fechar, que é o que o contexto está indicando, tá? Letra B. Receba meus cumprimentos por seu aniversário. Incorreto, tá? Cumprimento com O é sinônimo de extensão. O correto aqui, que é um sinônimo de saudação, seria cumprimento com U. Letra C. A secretária agiu com muita discrição. Correto. Discrição com I é sinônimo de ser discreto, tá? Descrição com E seria o ato de descrever. Então, letra C está correta. Letra D. Seus gastos foram vultuosos. Incorreta. Vultuoso com U é um adjetivo muito pouco utilizado, tá? Ele se refere a uma pessoa que sofre de vultuosidade. Então, essa pessoa fica com a face, os lábios vermelhos, inchados, olhos salientes, tá? Então, vultuoso com U não é sinônimo de algo volumoso, que é o que está sendo indicado na alternativa D, tá? Então, incorreta, alternativa incorreta. Letra E. Tinha ainda conhecimentos incipientes de matemática. Incipiente aqui com S. Alternativa incorreta. Incipiente com S significa que não tem sapiência, sabedoria, aquele que é ignorante, tá? Incipiente com C, aí sim significa o que está no início, o principiante. Então, resposta da questão 7, letra C. Número 8. Analise o trecho para responder a questão a seguir. A mãe natureza sempre teve seus contrastes, seus caprichos, seus ardis, encantos e horrores. Há um tempo, fera e fada pode nos destruir com um terremoto ou deslizamento e nos levar ao paraíso com suas belezas e surpresas. Diante dela, somos a um tempo reis e pobres desamparados. As palavras fera e fada, que qualificam a natureza, têm sentido contrário, assim como o par de expressões A. Contrastes e terremoto. Não, contrastes e terremoto não possuem nenhum tipo de relação aqui nesse contexto analisado, certo? Letra B. Paraíso e reis. Não há relação entre paraíso e reis dentro desse contexto. Letra C. Pobres desamparados e horrores. Incorreto. Também não há relação entre essas duas expressões dentro desse contexto. Letra D. Vida e destruição. Aqui sim a alternativa correta, né? Vida e destruição dentro do contexto que estamos analisando expressam ideias contrárias. Letra E. Cumpriu e prometeu. Incorreta. Cumpriu e prometeu não apresentam ideias contrárias no contexto que estamos analisando. E por fim, a nossa última questão. Os sinônimos de exilado, sustentar e banimento são, respectivamente. Então, vamos às definições. Nós tínhamos aqui como sinônimo de exilado as opções degradado e degredado. Degradado é sinônimo de danificado, de estragado, por exemplo, degradação ambiental. Degradado é sinônimo de exilado, que foi condenado ao exílio, tá? Então, sinônimo de exilado, degradado. Como sinônimos de sustentar, tínhamos as opções sustar ou suster. Sustar é sinônimo de interromper, fazer com que algo deixe de ocorrer, como, por exemplo, sustar um pagamento. Suster, sim, sinônimo de apoiar, sustentar. Como sinônimos de banimento, tínhamos as opções prescrição e proscrição. Prescrição é sinônimo de determinar ou, no caso da linguagem jurídica, de perda de prazo. Proscrição, sim, seria sinônimo de punição,
proibição e, inclusive, banimento. Então, a resposta correta dessa última questão seria letra C, degredado, suster e proscrição. E com isso, terminamos a correção dos nossos exercícios de hoje. Até mais, pessoal!